Você já notou como os insetos parecem ser maiores em certas partes do mundo? Pegue a Austrália e a floresta amazônica, por exemplo. Elas são famosas por terem alguns dos maiores e mais assustadores insetos rastejantes do mundo. O que acontece nesses centros de insetos? O calor desempenha um papel considerável no crescimento dos insetos, mas não é o único fator em jogo. Você não encontrará insetos tão grandes no deserto, por exemplo, apesar do calor. O verdadeiro segredo está em seu acesso à água. Em ambientes tropicais e subtropicais, geralmente há muita umidade, o que significa um suprimento de petiscos deliciosos durante todo o ano. Por falar em petiscos, é aí que as coisas ficam interessantes. Um ambiente quente e úmido cria as condições perfeitas para um buffet livre para os insetos, o que permite que eles cresçam e se desenvolvam ao longo do tempo. Isso também se aplica aos ratos. Basta olhar para os roedores gigantes que vivem nas cidades, onde podem se deliciar com todos os tipos de lixo e restos. Para os insetos, o local perfeito geralmente é encontrado perto do Equador, em lugares como as Américas Central e do Sul, partes da África e da Ásia e o norte da Austrália. Dê uma olhada neste aqui. Ele é especial não por causa de seu tamanho grande. Os seres humanos raramente veem esse inseto. Trata-se de uma mariposa de madeira gigante e foi vista em uma escola na Austrália. A escola fica perto de uma floresta tropical. Ela detém o recorde de ser a mariposa mais pesada do mundo. Sua envergadura mede até 23 centímetros. Na Austrália, há cerca de 60 espécies de mariposas de madeira. No entanto, muitas não são tão grandes quanto a mariposa gigante. Os alunos têm contato com muitos animais no campus, como perus do mato, coalas e cobras, mas, de acordo com o diretor, ver uma mariposa de madeira foi algo totalmente novo. Quando falamos sobre insetos na Austrália, também é difícil não mencionar as aranhas. Elas são impressionantemente grandes. Mais uma vez, tudo isso se deve ao clima quente e à abundância de fontes de alimento nas matas australianas. Como a maioria dos animais de sangue frio, as aranhas tendem a crescer mais em lugares mais quentes. O clima australiano, especialmente nas regiões norte e central, é quente e úmido, o que o torna o ambiente perfeito para as aranhas crescerem e se desenvolverem. As aranhas também são sensíveis à temperatura, portanto, os climas mais quentes proporcionam a elas períodos mais longos de crescimento antes da reprodução. As vastas matas da Austrália fornecem mais insetos para as aranhas atacarem, tornando-as maiores e mais fortes. Desde a aranha caranguejo até a aranha golias comedora de pássaros e a aranha caçadora. Embora possam parecer assustadoras, a maioria delas não é perigosa para os seres humanos. Agora podemos respirar fundo e relaxar. Então, como os australianos lidam com aranhas grandes sem enlouquecer? Quer dizer, estamos falando de um país que abriga cerca de 10.000 espécies de aranhas. Os australianos tratam as aranhas com respeito, apesar dos casos de picadas de aranha. Eles reconhecem que essas criaturas não estão aqui para assustar as pessoas. Elas são uma parte insubstituível do ecossistema. Quando se deparam com uma aranha em casa, eles chamam os especialistas se não houver ninguém corajoso o suficiente para capturar a aranha e levá-la para fora. Aqui estão alguns animais de aparência estranha da Austrália. Devo admitir que alguns são assustadores e outros são interessantes. Este aqui é uma lesma rosa-choque. Ela tem uma coloração rosa brilhante incrível, que se acredita ser uma adaptação ao seu ambiente. Essa criatura está entre as espécies raras e ameaçadas de extinção. Você pode encontrá-la apenas em um único lugar, o Parque Nacional do Monte Kaputar. Ele fica próximo a uma floresta isolada em um antigo vulcão. Os insetos fazem parte da vida cotidiana em certas partes do país. Uma pessoa estava cortando a grama e uma surpresa a aguardava. Ela descobriu este inseto de 35 centímetros de altura. E essa pessoa teve a gentileza de encher a banheira para pássaros em um dia quente. Então eles notaram que os pássaros não se aproximavam da banheira. Eles se perguntaram por quê e foram dar uma olhada. Bom, olá! A seguir, temos esse inseto gigante, e ele ainda está vivo. Por que isso é tão chocante? Porque ele foi declarado extinto há quase um século. Será que voltou à vida? São os bichos-pau da ilha Lord Howe, também conhecidos como lagostas das árvores. Esses insetos gigantes, medindo cerca de 15 centímetros, costumavam chamar esse lugar de lar, mas os ratos pretos tinham outros planos. Esses roedores invadiram a ilha, devorando tudo em seu caminho, inclusive os pobres insetos. Em 1920, os insetos foram oficialmente declarados extintos, mas por obra do destino, eles voltaram a aparecer mais de 40 anos depois na pirâmide de Ball, uma agulha vulcânica no mar localizada a 20 quilômetros de distância. Mas eis a reviravolta.
Os novos e aprimorados bichos-pau pareciam ligeiramente diferentes de seus ancestrais, o que deixou os cientistas perplexos, perguntando-se se eles eram reais. Após algumas investigações científicas e testes de DNA, o veredito foi dado. Eles são da mesma espécie. Com menos de 1% de diferença genética, essas criaturas comedoras de plantas estão prontas para fazer um retorno triunfante à sua terra natal. Estamos prestes a levar os rastejantes assustadores a um nível totalmente novo. Na Austrália, existe uma centopeia que vai arrepiar você. Devo dizer também que esses animais também são noturnos. Já imaginou acordar com uma dessas centopeias de 15 centímetros de comprimento rastejando sobre o seu pé? Você já viu um inseto que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica? Bom, deixe-me apresentá-lo ao bicho-pau australiano. Se mostrássemos uma foto desse rastejante assustador, você provavelmente pensaria que somos muito habilidosos no Photoshop. Mas não, esse inseto em forma de bastão é real. É difícil acreditar que uma criatura de aparência tão bizarra possa realmente existir na natureza. Isso só mostra como a natureza pode ser incrível e surpreendente. Imagine o seguinte, você está passeando pelo seu jardim cuidando da sua vida, quando de repente cai de cara em uma teia pegajosa. Antes de ter a chance de se assustar, você vê a culpada, uma aranha tecelã orbital de jardim. Essas criaturas noturnas podem parecer assustadoras com seus corpos grandes e peludos e marcas marrom avermelhadas a amarelas, mas felizmente são inofensivas para os seres humanos. Na verdade, tê-las por perto pode ser uma coisa boa, pois elas ajudam a reduzir as pragas de insetos, como os mosquitos. Suas teias são uma maravilha da natureza, fortes e quase invisíveis, com uma grande área de captura de presas. E se você acidentalmente quebrar a teia delas, não se preocupe, elas geralmente entendem a situação e vão para outro lugar. Portanto, vá em frente e aproveite seu jardim. Mas tome cuidado com essas tecelãs sorrateiras de jardim. Dê uma olhada nesta criatura australiana robusta, a barata rinoceronte. Ao contrário daquelas baratas voadoras chatas, essas não têm asas e não são consideradas um incômodo. Elas têm um papel vital a desempenhar no ecossistema, mastigando folhas caídas e reciclando outras matérias orgânicas. Você pode encontrá-las relaxando em uma toca aconchegante. Na verdade, elas são a única barata conhecida com uma residência subterrânea permanente. Esses rastejantes são praticamente celebridades em Brisbane, onde são mantidas até mesmo como animais de estimação. Nosso próximo assunto é a mariposa Hércules. Essa pequena coisa só pode ser encontrada relaxando na Nova Guiné e no norte da Austrália. Agora vamos falar sobre por que a mariposa Hércules é tão impressionante. Para começar, ela é enorme. Ela tem uma envergadura de 27 centímetros, o que a torna a maior mariposa de toda a Austrália. Além disso, suas asas têm uma área de superfície que a torna a maior de qualquer inseto vivo. Isso é impressionante! No que diz respeito à aparência, a mariposa Hércules é principalmente marrom dourada e branca, com manchas transparentes em cada uma das 4 seções das asas. A coloração e os padrões não diferem muito entre machos e fêmeas, mas os machos têm caudas mais longas e mais finas em suas asas. O que acontece com esses tipos de animais é que você nunca sabe para onde eles voarão. Será que vão pousar no seu ombro ou na árvore ao seu lado? Você já se deparou com um inseto gigante? Se sim, o que você fez? Nos conte nos comentários.